Olá! O que leva alguém a querer ser ator de teatro, em especial no Brasil, país que não pode ser considerado por valorizar esta arte, assim como a seus protagonistas? Em época de pandemia, isso ficou mais evidente ainda, pois sem público, o teatro passou por sérias dificuldades financeiras. Porém, como citado pelo inglês Sir Laurence Olivier, um dos maiores atores da história, atuar é uma forma de exibicionismo masoquista, não é bem a ocupação de um adulto. Acompanhar o processo artístico de 4 atores de origens e personalidades diferentes, em busca da compreensão de suas motivações pela profissão, foi o objetivo da jornalista Amanda Pickler na realização do seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por meio de um documentário, Amanda, que também é atriz, expõe de forma subjetiva as distintas visões e reações de cada personagem, proporcionando como resultado um panorama amplo das dificuldades e também dos atrativos da profissão. O trabalho do ator, retratado no TCC Suspensão de Descrença, é o assunto do Mac Entrevista de hoje e Amanda Pickler é a minha convidada. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda ao Mac Entrevista, é um prazer recebê-la. Olá, bom dia, obrigada a você por ter me convidado. Eu queria começar com essa colocação do Laurence Olivier, inclusive é uma epígrafe que está na abertura do seu trabalho. Você concorda com ela? Na verdade, tem que ser uma profissão de adulto, porque acho que uma criança não estaria preparada para lidar com tanta rejeição, né? Não é à toa que tem tantos atores famosos que hoje em dia estão meio acabados por causa da profissão. A próxima pergunta, Amanda, minha segunda pergunta, eu copiei ipsis literis do seu trabalho, está na página 18 do seu trabalho, e você diz o seguinte: como realizar um documentário sobre uma profissão tão tátil e íntima como a do ator, sem poder estar presente fisicamente no mesmo cômodo? Como fazer isso? Isso foi uma questão no início que eu conversei muito com o meu orientador, o professor Hugo Harris. Foi algo que a gente precisou adaptar mesmo, né? Assim como toda classe teatral precisou adaptar. Normalmente o teatro, ele tem essa aproximação com o público, né? Que outras formas de arte não têm, como, por exemplo, o cinema. Então a gente precisou arranjar maneiras de contornar essa situação. E a minha maneira foi estando muito presente com esses atores, né? A gente tinha encontros semanais e a gente estava sempre dialogando pelo WhatsApp. Então, isso ajudou a me aproximar das minhas fontes, e acho que isso foi o mais importante, foi a constância, sabe? Para a gente realmente se tornar íntimos, né? E não importar mesmo se a gente estava no mesmo recinto, na mesma cidade, né? Porque muitas vezes eu estava em Curitiba e eles estavam em São Paulo, então foi essa constância mesmo. E parece que o único de uma companhia mais conhecida, que é o Sátiros, é o André. Né? Então são 4 personagens muito diferentes, com personalidades diferentes, que algumas pessoas, uma pessoa começou mais cedo, né? A Fábia depois ela parou de fazer teatro, depois voltou aos 40 anos, tal. A Fada reclama um pouquinho da profissão, o Guilherme também tem outro comportamento, tem outra formação, e você também, que é atriz e jornalista, né? Como é que foi conciliar? Eu queria que você falasse um pouquinho desses personagens. O meu objetivo foi entender o que faz eles serem diferentes uns dos outros, mas entender o que faz eles serem iguais no sentido da profissão, porque os motivos por eles decidirem serem atores e continuarem sendo atores, apesar de muitas vezes eles não terem os sonhos deles realizados, não acontecer da mesma forma, esses motivos muitas vezes eram muito parecidos. Eu acho que o fato deles serem de diferentes bases, né, de formação de atores, me surpreendeu o fato deles realmente, ao mesmo tempo, terem esses mesmos motivos, as mesmas razões para não desistir, sabe? Por que abordar este assunto, né, num momento de dificuldade, tanto para a arte, tanto para o teatro, como pela dificuldade de você ter esse contato ao vivo com estas pessoas, né, como um trabalho de conclusão de curso? Eu, na verdade, tinha pensado realmente fazer sobre outro assunto, né, não estava pensando em trazer esse lado artista que eu tenho em mim.
Mas conversando com amigos que são atores, eles falaram, não, você tem que fazer sobre isso, você tem que fazer sobre o que significa ser artista, né, sobre o que significa ser ator, porque a gente não vê isso muito, e a gente gostaria de entender melhor. Então eu falei, realmente, não tem tantos produtos artísticos que falem tanto sobre isso, né, de um lado, principalmente do lado do ator, que não está dando tão certo. E por essa razão, assim, por uma necessidade que eu vi de amigos que são atores e até de mim como atriz, que eu decidi continuar, apesar do Covid. Como construir um artista brasileiro? Vamos começar primeiro com esse ingrediente chamado paciência. Os artistas brasileiros precisam ter muita paciência, né? Um pouquinho de persistência. Pensou em desistir? Persiste, segura ali na mão de quem tá do seu lado. A gente vai colocar também uns grãos de remuneração digna. Mas infelizmente esse ingrediente acabou. A gente substitui por um pouquinho de permuta, né? Tá tudo certo, gente. A gente troca uma coisa pela outra, todo mundo sai ganhando e trabalhando, né? Um pouquinho de egocentrismo. Só que acontece que alguns cientistas erram um pouco na dose, entendeu? Tem que ser só uma gota. Opa, errei também. A gente coloca um pouquinho de dúvida, um pouquinho de vaidade, coloca um pouquinho de conhecimento astrológico. Vamos colocar um pouquinho disso aqui que eu nem sei o que é, mas artista tem dessas coisas de ficar inventando. E por último, mas não menos importante, vontade de viver. Viva o artista brasileiro! Amanda, essa cena do André também, para mim, reflete um pouquinho o que é o ator brasileiro, né? Então, eu queria saber de você o que é real e o que não é real no seu trabalho. Mas essa pergunta você vai responder depois do intervalo. O MAC Entrevista volta já. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais. Estamos de volta com o MAC Entrevista, hoje com a presença da jornalista Amanda Pichler, falando sobre seu documentário Suspensão de Descrença, que fala da profissão de ator, tema do seu TCC do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Amanda, terminando o primeiro bloco, eu falei sobre essa cena que nós mostramos do André, né, sobre essa questão da profissão do ator e que para mim reflete bem isso mesmo, né, um pouquinho de cada coisa, inclusive a permuta. O que é real e o que não é real no seu trabalho? Eu acho que tudo é real, porque ali a gente está vendo ao mesmo tempo que entrevistas, né, e cenas, a gente também está vendo o processo de criação daqueles atores. Então, naquele momento que o André fez aquela cena, né, que obviamente é uma cena, né, dá para ver, ele estava falando sobre sentimentos reais que existe no ser ator, né? E tanto é que depois que ele terminou aquela cena, todo mundo gostou muito, né? Não só eu, mas todos os outros atores, todo mundo riu, todo mundo realmente se sentiu conectado com a cena, porque a cena falava de coisas que a gente sente, né? É muito chato esse negócio da permuta, né? De você... a gente vai fazer um filme, precisamos de 3 atores, a gente não vai pagar, tá? Mas você vai ter de portfólio. Isso é uma coisa que ator sempre ouve. Você vai ter de portfólio, mas as pessoas às vezes esquecem que isso é uma profissão, que não é só um hobby, não é algo que a pessoa faz ali do lado. Muitas vezes é o que faz a pessoa comer, que faz a pessoa pagar as contas. Então isso é muito, muito chato, assim. E eu acho que o que o André fala do resto, né, de ter um pouquinho de ego, claro, todo ator tem ego. O ator está nessa profissão porque ele tem ego. E ao mesmo tempo... é uma coisa que faz, não é só por isso que o ator escolhe ser
continuar na profissão, porque senão isso não iria sustentar tantos sentimentos negativos que traz também, né? Tem a questão de querer viver mesmo, de aquilo fazer você querer viver. Tem algo que vai além de tudo, é um sentimento de... Não sei nem explicar, quando você está num palco, quando você está fazendo uma cena que você realmente se conecta com o personagem, é algo que nada pode equalizar isso, né? Para um ator, pelo menos. É por isso que a gente continua. Eu não lembro exatamente se é esta palavra, né, que você procurou fazer um TCC fora do convencional. E eu também vi esse TCC fora do convencional, foi o que mais me chamou a atenção, porque para isso você tem que esquecer um pouquinho aquelas questões jornalísticas básicas, né? O que, quem, onde, quando, como, porquê, que o famoso lead. Como é que foi optar por isso? Para mim, assim, a partir do momento que eu decidi fazer um documentário, isso não foi nenhuma questão, porque para mim documentário e reportagem, grande reportagem não são a mesma coisa, né? Eu acho que o documentário tem que ter esse viés mais não convencional, que dialoga, de certa forma, muito mais com o cinema do que com o jornalismo, mas é isso que faz a pessoa assistir um documentário, na minha opinião, é ter algo a mais, algo que vai além daquela estrutura quadradinha, né? Que o jornalismo traz e que também é muito válido, mas eu acho que não tanto para o documentário em si, produto do documentário. E dito isso, né, toda a minha abordagem por trás daquele produto que vocês viram, que é bem mais artístico, foi jornalística, né? Foi mais uma decisão não de abordagem, foi uma decisão de produto final, de como que eu ia pegar todo aquele material bruto, porque eu tive horas e horas de material bruto, e transformar em algo interessante, que realmente tocasse as pessoas quando elas assistissem, né? Para aproximar um público que talvez não entenda nada do que significa ser ator, e realmente fazer uma imersão naquela situação. Eu adorei acabar assim. Nunca desista dos seus sonhos e o negócio quebra tudo. Lindo. Eu gostei. Lindo mesmo. Tá gravando, Nossa, né? Amanda, você também, né? Tem um humorzinho que só por Deus. O quê? Ai, meu Deus. Eu achei lindo. Nunca desista do seu sonho, no final quebra tudo. Não, nunca desista do seu sonho e brilhos e estrelas e não quebra nada, não. O sonho não pode ser destruído, nem desistido, nem nada, nem quebrado. Mas às vezes é quebrado. Que a gente não pode, nosso dever é fazer com que as pessoas acreditem nos sonhos delas e tenham força de realizar. É isso. Não, porque quantos sonhos a gente já não teve desde criança e que a gente foi desistindo e substituindo por outros sonhos ou quebrando a cara e vendo que não era aquele sonho que era pra gente? Ai, que seja. Mesmo assim, eu vou trazer a Cinderela, né? Já até sei qual é a minha cena da próxima semana. Você acha que o jornalismo te trouxe, entre aspas, mais para a realidade do que o teatro? Vendo essa cena aí? Com certeza. No teatro a gente tem essa coisa de sonhar, e acho que todo mundo está muito pensando só no objetivo final, que muitos, né, querem ser famosos, ou enfim, não famosos no sentido de celebridade, mas de serem reconhecidos por seu trabalho. E tem essa vibe assim, do teatro, de que tudo é possível. E no jornalismo, acho que eu já tinha essa noção, mas ao fazer faculdade de jornalismo, eu entendi que não, nem tudo é possível, né? O mundo está cheio tem mais realidade de pessoas que não conseguiram atingir as expectativas da vida do que pessoas que, de fato, conseguiram fazer tudo exatamente como elas imaginavam. E acho que isso foi uma das razões para eu e a Fábia discordarmos, né? Porque eu tenho essa visão mais cética da situação, né? Eu acho que sonhos devem ser adaptados, porque se a gente não adapta eles, a gente quebra. E a Fábia já acha que a arte tem que incentivar a gente a sonhar, né? E que é um lado válido, mas, na minha opinião, a arte também tem que fazer a gente pensar e rever nossos objetivos, porque senão a gente não consegue ir para frente. Okay. É um texto que eu escrevi, coisinha simplória. Ser artista em qualquer lugar na Terra
É estar preparado para conviver com a instabilidade, o ego, com as contas atrasadas e tantas outras dificuldades que nos enchem de incertezas. Ser artista no meu país é um ato constante de resistência. A arte é um lugar mágico que abraça o mundo e todos os seus defeitos, e mesmo assim ela é desvalorizada pelos humanos sujos e gananciosos. A arte nunca perde a beleza, não julga, nos faz refletir sobre a nossa própria existência. Ela faz parte de quem eu sou, e ser atriz, para mim, é o meu próprio processo de existir. Amanda, é bonita esta fala, né, da Fada, muito legal. Agora eu queria passar isso para o jornalismo. Qual a tua visão? Qual a visão que você tinha quando você entrou na faculdade? Como é que você saiu da faculdade? Como é que você vê o jornalismo hoje? Como é que você pensa em conciliar jornalismo e teatro, se é que você quer conciliar jornalismo e teatro? Nossa, é difícil essa pergunta, porque, na verdade, eu entrei no jornalismo por ser algo que eu considerava próximo do cinema, mas que era diferente. Então, eu cheguei com poucas expectativas, assim, da profissão. Eu fui porque eu gostei da grade curricular, do que eu ia aprender. Eu achei que isso ia me trazer novas perspectivas do mundo. E, de fato, trouxe. Eu acho que o que o jornalismo ensina é muito rico, assim. E saí vendo que é uma profissão cheia de raízes, assim. Existem várias formas de você ser jornalista, né? Não só um jornalista tradicional. Inclusive, que eu posso trazer isso para o que eu quero, que é trabalhar... Hoje em dia eu gostaria muito de trabalhar com cinema, né? Nesse lado mais por trás das câmeras mesmo. A atriz tem ficado mais no segundo plano. E eu vejo que o jornalismo ele pode entrar nisso, né? Tem camadas que ele traz ao cinema que são muito importantes, assim, uma análise da humanidade, assim, esse cuidado que tem com a fonte, né? De fazer um jornalismo mais humanizado. Acho que isso eu trago bastante para o que eu quero trazer, para o que eu quero ser como profissão, né? Que é para um lado mais cinematográfico. Amanda, tem uma pergunta aqui que é básica, mas eu tenho que te fazer, não tem jeito. Que dicas você daria aí para quem está ingressando agora, para quem está começando um curso de jornalismo? Eu acho que principalmente vá com a cabeça aberta, seja flexível e seja humilde, porque você entrar achando que você sabe de tudo, você não sabe de nada, essa é a verdade. Então, acho que é isso, esteja aberto a evoluir. E isso muito no TCC também, porque o TCC não vai sair exatamente como você planejava, e está tudo bem. Acho que você tem que aprender a lidar com situações adversas e tirar o melhor disso. Porque provavelmente vai ficar um produto muito melhor do que você tinha inicialmente idealizado. Bom, Amanda, eu adorei o seu trabalho, né? Acho que o seu orientador te falou isso. Eu também elogiei muito o Hugo por essa orientação, por essa parceria que vocês tiveram. Você fez um trabalho sensacional, né? Acho que estou aqui há 19 anos, eu posso dizer com muita tranquilidade que os trabalhos mais belos, né? Que saem um pouco da caixa, que procura fazer uma outra leitura do jornalismo, que também é o jornalismo. A gente saiu um pouquinho daquela coisa do lead, né? Acho que você fez um trabalho muito bom. Quero agradecer por esse bate-papo. Queria muito conversar com você sobre isso, né? Espero que esse trabalho também te ajude na carreira, espero que você tenha muito sucesso, seja jornalista, seja atriz, seja diretora, o que você escolher, e agradeço muito por você ter vindo aqui partilhar das suas ideias, do seu trabalho, da sua experiência com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigada, foi ótima a conversa, obrigada pelas palavras sobre o meu TCC também, isso significa bastante para mim. Obrigado, Amanda. O MAC Entrevista fica por aqui. Quero agradecer também pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa. Por que eu escolhi ser atriz? Para acalmar o meu ego? Também. Só que o ego não é capaz de sustentar sozinho essa sensação árida de eterna ansiedade. Por que alguém escolhe ser artista? A Fábia diz que é porque ela quer mudar o mundo. O André não sabe o que fazer com tanta dor sem transformar em arte. A Fada até tentou se afastar.
Mas a solidão de estar longe foi ainda pior. E o Guilherme tem medo de morrer e ser esquecido. Eu olhava aqueles corajosos astronautas e eu só conseguia pensar que era aquilo que eu queria para mim. Eu suspendi minha descrença num pacto entre mim e a tela e aceitei acreditar que aqueles eram mesmo astronautas em solo marciano. Mas eles não eram de fato astronautas, evidentemente. Eles não são astronautas. Eu tive tanta fé naquela ficção que eu acabei esquecendo que artistas, assim como os corajosos astronautas, também querem voar mais alto, mesmo que o risco da queda seja brutal.